como todos estão cumprimentando hoje, um bom ano novo para todos, né? Parece até que a gente não se via há muito tempo, está distante, né? A nossa casa não parou, não. É a primeira segunda-feira do ano, mas desde quinta que a gente está na nossa atividade normal. Normalmente, quem falava nas primeiras segundas-feiras do ano era o Gerson Simões Monteiro. Ele tinha um compromisso com a gente. Todo ano era o Gerson que fazia a palestra na primeira segunda-feira do ano, inaugurando o ciclo de palestras do ano. Mas o Gerson desencarnou. Aí passou a fazer o Carlos Mendonça. Mas o Carlos Mendonça está se recuperando de uma cirurgia na vista, né? Catarata. E ele imaginou que estaria presente, mesmo tendo a cirurgia programada, mas o tratamento impediu que ele estivesse presente. Então, vamos aqui trazer um estudo que foi apresentado ano passado numa outra casa espírita, cujo tema é esse aí, a paz que todos anelamos. O tema foi dado e eu me comprometi a fazer esse estudo e comecei a pesquisar. Comecei a estudar, selecionar conteúdos, organizar a sequência da exposição. E quando a gente faz um trabalho no bem, a gente ora, a gente tem sempre assistência espiritual. E as ideias vão fluindo. Eu não sabia que esse estudo seria apresentado hoje, foi apresentado ano passado. Mas ele não deixa de ser oportuno em função da época. Porque agora, no fim do ano, com o Natal, foram muitos votos de paz, né, no Natal, votos de paz no Ano Novo. E o conflito lá no Oriente exacerbou. O noticiário está informando as consequências do crime que foi cometido lá contra o chefe lá da guarda do Irã. Então, agora o mundo todo se movimenta pedindo mediação, calma, paz, né, reflexão. Então, o tema não deixa de ser atual, né? Mas, ao longo do estudo, quando eu preparava, eu fui vendo que havia aparentes contradições, principalmente porque a primeira ideia veio para consultar uma música. Aquela música era conhecida por mim, eu nunca prestei atenção muito na letra, mas a música era conhecida. A música chama-se Paz. Veio essa intuição, eu busquei a música e comecei a interpretar a letra, vi que a letra era complexa. Aí eu comecei a perceber que havia contradição. Ao longo do estudo, eu fui percebendo que a contradição se mantinha. Consultei a codificação, as dúvidas todas foram dissipadas e esclarecidas. Então, eu vou apresentar... eu até botei ali. O tema original é a paz que todos anelamos. Depois, quando eu voltei para analisar até o tema, eu falei assim, mas são todos? Será que todos buscam a paz? Talvez não, né? Há quem goste de um conflito, de uma polêmica, de uma guerra, né? Então, não sei, pelo menos nós anelamos, né? Nós gostamos e buscamos a paz. Essa música deve estar alta. Não sei se vocês vão lembrar.
depois que eu li essa letra com mais cuidado, buscando interpretar, eu vi essa letra não é muito simples, não, é uma letra complexa. Na própria letra aparece a contradição, né? E a gente vê em alguns versos: a paz fez o mar da revolução, né? Essa música, não sei se o pessoal lembra, foi cantada pela Zizi Posse, né? E o título dela é A Paz. Aí internet hoje tem tudo, né? Aí eu fui pesquisar sobre essa música, né? E descobri que os autores dessa música são o Gilberto Gil e o João Donato, né? E qual a motivação para a composição dessa música? O Gilberto Gil viu o João Donato dormindo em plena luz do dia. Está vendo ali? Sossegado. Isso é literal, né? Transcrição do que o Gilberto Gil narrou. E ele teve a atenção despertada, começou a refletir sobre a paz. Porque o dia é um período para a atividade humana. E normalmente a gente repousa à noite. Então, começa aqui a contradição que despertou a atenção do Gil para compor essa música, né? Porque ele achou muito emblemático o João Donato, em plena luz do dia, está dormindo, enquanto está todo mundo realizando algo, né? Trabalhando, se exercitando em atividade. E ele, dito por ele disse que aquela imagem lembrou um livro que ele tinha lido de Leon Tolstói, que é Guerra e Paz, que também não deixa de inspirar uma contradição. E aí foi com base nessa inspiração que ele compôs a música e depois apresentou para o João Donato. O João Donato escreveu a letra, né? E a gente, avançando nesse depoimento do Gilberto Gil, ele diz que o paradoxo está presente na obra dele. Essa questão é recorrente, né? Ele mesmo diz que ele, em várias composições, ele aborda noite e dia, sim e não, permanência e transcendência, realidade e virtualidade. Então, ele faz essas abordagens, né? Segundo ele, ainda no mesmo depoimento, ele diz que o mundo contemporâneo busca a paz através da guerra, o que ele lamenta e também não deixa de ser uma contradição. E aí eu destaquei outras na letra, né? De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão. Como que a paz invadiu meu coração, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão. Isso é contraditório, né? Porque não é o que a gente imagina como efeito da paz. A paz não gera não inspira um tufão nos arrancando do chão, né? Depois ele diz: só a guerra faz nosso amor em paz, que é outra contradição. A paz fez o mar da revolução. Ele começou a refletir sobre várias situações, e depois ele diz que a paz despertou nele os ais. Aí é lamentação, né? Depois eu fui procurar no Livro dos Espíritos. O Gilberto Gil não deixa de ter razão, né? Porque na pergunta 784, os Espíritos dizem que faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, o mal é necessário para a gente valorizar o bem. A guerra é necessária para a gente valorizar a paz.
né? E vendo uma conferência do Divaldo, ele cita isso, que a guerra é que vai fazer com que a humanidade desperte para a paz. Depois, analisando a parábola do filho pródigo, lembra bem que a parábola do filho pródigo, o pai está com os 2 filhos junto a ele, e um resolve pedir a parte que lhe toca e sai para ter vida própria. Ele só vai sentir falta do pai e só vai valorizar aquela situação de vida quando ele chega ao extremo de cuidar de porcos, ver os porcos comerem e ele passa fome. Então é preciso que chegue ao excesso para que ele valorize os bens, né? Então, como a gente ainda está em transição de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, e prevalece ainda o mal e a guerra no planeta, é necessário que esse estado chegue ao extremo para a humanidade valorizar o bem e a paz. Então, Deus permite que a gente utilize o nosso livre-arbítrio ao extremo. Agora, qual é esse limite a gente ainda não sabe, né? Mas o homem tem essa liberdade, embora esteja submetido à lei de causa e efeito. E a gente vai responder por cada atitude, cada ato, cada ação nossa, tanto com reações positivas como com reações negativas, né? Ninguém vai sair daqui sem pagar o último ceitil. O que a paz lembra, né? A palavra já carrega consigo um sentido. A paz, geralmente, por isso que eu mostrei a imagem da pomba branca, é considerada o símbolo internacional da paz, né? É uma imagem que a gente já traz intrinsecamente. A paz lembra calma, serenidade, sossego, harmonia, silêncio, tranquilidade, né? A paz não lembra aqueles elementos que estão na letra da música: tufão, invadir, arrancar, revolução, lamento, bomba, né? Ele até fala que de uma bomba sobre o Japão fez nascer um Japão na paz. Quer dizer, então, o Japão era um país bélico, ele chegou a invadir a China. A China deve ser 100 vezes maior do que o Japão, em extensão territorial e em população. Mas o Japão invadiu a China, né? Mas só obteve paz depois que a bomba explodiu lá dentro do seu território, né? É uma contradição que acaba se comprovando. Aí isso me despertou para pesquisar os efeitos dessa bomba. Então essa imagem aqui, está ali no crédito, é a cidade de Hiroshima, após a primeira bomba nuclear, lançada em 6 de agosto de 1945, e aquele prédio ficou de pé. Era um prédio ligado à prefeitura da cidade. A bomba atômica não conseguiu derrubar aquele prédio. O edifício ficou conhecido como a cúpula da bomba atômica, porque ele resistiu, apesar da devastação total, né? E o que os japoneses fizeram com essas ruínas? Está lá, ó. Ela foi preservada, a cidade foi reconstruída e foi construído um parque, e o parque recebeu o nome de Parque Memorial da Paz, mantendo preservado o efeito que a bomba provocou sobre aquele edifício. Então, a cúpula da bomba atômica transformou-se em símbolo da paz. Hoje, esse parque é visitado por mais de 1 milhão de visitantes, de pessoas por ano. Tornou-se um polo de atração para as pessoas, e a bomba acabou gerando esse benefício não somente para o Japão, para todos os visitantes de toda a humanidade, né? Tem algumas outras imagens daqui, para a gente ver a extensão do parque.
Aqui também está pequeno, mas em algum lugar ali tem, só para dar a dimensão do parque, né? Aqui também são outras imagens, né? E a cúpula está lá naquele cantinho, a cúpula da bomba atômica. Aí, vamos continuar nessa pesquisa sobre paz e contradições. Anúncio do nascimento de Jesus. Isso está em Lucas. Lucas narra que um anjo disse-lhes: não temais, porque vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi, Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E uma multidão dos exércitos celestiais, acompanhando esse anjo, passaram a dizer, né, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então a vinda de Jesus foi anunciada como mensageira da paz. Paz na terra. Jesus nasceu e viria trazer paz na terra, né? Assim foi o anúncio. Depois o próprio Jesus, ele disse que não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Será que ele contradiz o anjo e aquelas legiões que anunciaram que com a vinda dele, com o nascimento dele, a terra teria paz? Ele mesmo disse que não vim trazer a paz, né? Depois, em outra passagem, registrada também por Mateus, ele fala para Pedro, vocês devem lembrar, Pedro, guarda a tua espada no seu lugar, né? Embainha a tua espada, pois todos que pegam a espada, pela espada perecerão, né? Lembra da passagem que Pedro decepou a orelha do soldado Malco, né? Quando ele seria preso para a crucificação. Então, ao mesmo tempo que ele diz que não veio trazer paz, ele veio trazer a espada, ele manda Pedro guardar a espada. Essas contradições, a gente botou aqui um sinal de interrogação, elas, claro, são aparentes, porque a gente não interpreta o Evangelho segundo a letra, são símbolos. Até porque Jesus não veio para os homens, nem para o mundo, ele veio para os espíritos. E ele falava utilizando símbolos e alegorias para que fosse entendido e que a mensagem fosse preservada. Por trás dessas alegorias tem um sentido que, à medida que a gente vai avançando na compreensão, a gente vai aprofundando o sentido que estava contido por trás daqueles símbolos. Em outro momento, agora registrado por Lucas, ele reafirma: julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Ele não usa mais o símbolo da espada, usa a divisão. Foi assim que Lucas registrou. E João disse: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não nola dou como o mundo a dá. Então ele já trouxe significados diferentes sobre paz. Ele trazia uma paz. E o mundo, ele considera outra paz, né? Então a paz varia na sua interpretação, no seu sentido. Isso aqui a gente já viu. Só que agora, a gente percebendo que tem interpretações diferentes para a paz, o que vai predominar nessas interpretações é o sentido de externo ou interno, né? Esse símbolo é externo. Isso é paz exterior, assim como tem o culto exterior e o culto íntimo. Então, esse símbolo da paz que corre o mundo todo é paz exterior. Agora, o que prevalece? É o exterior ou o interior, né? A humanidade ainda pensa que os sistemas é que vão disciplinar os homens. Os sistemas vão modificar a humanidade. Quando a doutrina diz que o indivíduo modificado modifica a coletividade. Então, o sentido é de dentro para fora, é do indivíduo para a sociedade, não da sociedade para o indivíduo. Isso muda completamente a visão. Não são símbolos exteriores que irão modificar a humanidade nem os homens.
é a conscientização de dentro para fora. Aí eu peguei algumas citações sobre paz para a gente analisar se representa paz exterior ou paz interior. A paz vem de dentro de você mesmo. Não procure a sua volta. Essa paz dá um sentido externo ou interno? Interno, né? A paz vem de dentro de você. Não busque a paz fora, não busque a paz do mundo. Então essa a gente poderia interpretar como paz interior. Areia, sol e mar, a combinação perfeita para alcançar a paz de espírito. Verdade ou mentira? É fake news ou não? Né? Por quê? Paz de espírito é areia, sol e mar? Não é, né? Não é. Então isso aqui ilude. As palavras iludem. Elas induzem a inatividade, a ociosidade. Se fosse assim, a gente lotava as praias, né, e não ficava nesse afã das cidades, das grandes cidades, nesse dinamismo que a gente vive. Então, isso aqui não vai trazer paz para ninguém. Isso é paz exterior. É bonito. Bonito de ver, bonito de ler. Mas não faz o efeito que promete. Qualquer ato de amor, por menor que seja, é um trabalho de paz. Essa foi Madre Teresa. Aqui já dá para a gente pensar, né? Porque olha só, qualquer ato de amor, por menor que seja, é um trabalho pela paz. Aí a gente tende a dizer, poxa, isso é paz exterior, porque é ato, né? É ação. Mas o que move essa ação é o sentimento. Então, o efeito é a paz, mas a causa é o sentimento que gera o ato de amor. Então, é paz interior. A paz interior gera um ato de amor e esse ato é um trabalho pela paz. Eu só quero a paz de um riso sem razão. Essa parece ser até deboche, né? Não, eu só quero a paz de um riso sem razão. É a completa irresponsabilidade, né? A leviandade sem compromisso. Isso é paz? Um riso sem razão, né? Gera paz? Não, não vai gerar. Isso aqui é paz exterior para enganar e iludir. E Mahatma Gandhi ainda diz, não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Essa eu desisto, não consegui deduzir se é paz exterior ou paz interior. Não existe um caminho para a paz. Ou seja, ele está colocando a paz como efeito, destino. A paz é o caminho, a paz é o meio. Então não se iluda achando que você só vai obter a paz no fim. Não, você vive a paz a cada momento. Você está trilhando um percurso e você pode estar vivenciando a paz em cada momento daquele. Não aguarde que a paz venha como fim. Somente no destino final você vai encontrar ou conquistar a paz, né? Durante cada trecho do caminho você pode obter a paz. Não sei se é paz exterior ou se é paz interior, né? Mas Gandhi só podia estar falando de dentro, né? Aí então a gente resumindo essas coisas, se a gente não tivesse esse sentido que a doutrina dá, de buscar o espírito da letra, a gente ia ficar nessa contradição. Porque quando a gente vai para a internet, a contradição aumenta. Aí resumindo, né, a gente vê, Jesus disse que não veio trazer a paz à espada, veio trazer a divisão. Ele não deixa a paz, ele deixa a dele, mas não é como o mundo dá. Aí, para a gente esclarecer, tudo está explicado no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec descreve, interpreta cada passagem dessa e dá ao capítulo o nome de Estranha Moral. Então, até a palavra contradição está lá, isso aqui é literal.
não há contradição. A interpretação deve seguir a visão do espírito e não o ponto de vista terreno. Aí é que está a questão chave. Se a gente olhar não somente a paz, mas tudo que nos rodeia, segundo o ponto de vista terreno, a gente vai encontrar contradição. Agora, se a gente olhar do ponto da visão do espírito imortal, aí tudo estará esclarecido. Então, Kardec diz: a vida espiritual é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Transitória e passageira é a existência terrestre. Não é a vida, ele chama a existência. Então, diferença, até nesse detalhe tem diferença de vida e existência. A vida é a vida que Deus criou, é a vida eterna, a vida permanente, a vida normal, a vida do espírito. Essa é a vida. O que nós passamos no mundo é uma existência, que ela não é a existência normal. Então, a gente pode deduzir que é anormal, é transitória e passageira. Então, ela é uma janela tão estreita que gera dúvidas, gera incompreensões, gera contradições. Mas se a gente analisar sob o ponto de vista do espírito, da vida permanente, só que a gente não lembra das existências anteriores, mas elas estão no nosso subconsciente, né? Aí, se a gente considerar que nós estamos vivendo hoje a consequência do ontem e vamos viver amanhã a consequência do hoje, aí tudo faz sentido, porque a gente está vendo com a visão do espírito. Isso amplia e modifica a nossa visão da vida, do mundo, da humanidade. Aí, com base nisso, eu fiz, de brincadeira, um teste. Eu quis testar em mim se eu estou exercitando a visão do espírito ou estou vivendo a realidade do mundo, da existência corpórea. Então, o teste, para me autotestar, não apliquem para vocês não, eu apliquei para mim. Tá? E eu fui reprovado, já vou antecipar. Esse teste é para medir se a pessoa vive como materialista ou espiritualista. Não adianta dizer que nós somos espíritas e, logicamente, todo espírita é espiritualista, né? Não, o que interessa é como eu vivo, não o que eu penso ou o rótulo que ou as concepções que eu assumo. Então, como é que eu vivo? Eu vivo como materialista ou espiritualista? Eu vivo a vida material ou a vida espiritual? Eu vejo sob o ponto de vista terreno ou com a visão do espírito? Ou seja, eu sou corpo ou sou espírito? Isso é prático, né? Aí eu fiz as perguntas e respondi. Então, botei só 10 perguntas. Aí comecei a responder. Bom, quem é você? Essa pergunta eu já testei. A maioria cai. A pessoa diz o seu nome. Eu não perguntei o seu nome, eu perguntei quem é você. Se você disser o seu nome, você é corpo. Você não está pensando como espírito. Eu botei que eu falo o meu nome. Quando me perguntam quem é você, eu falo o meu nome. Isso é típico de quem vive a vida terrena. Vive o corpo, vive a matéria. O que faz de meia-noite às 6 da manhã? Eu durmo. Está pensando como corpo. Está vivendo a carne. Porque o espírito não dorme. O espírito está em permanente atividade. Então, se eu respondo que de meia-noite às 6 eu durmo, eu estou me vendo como materialista. Só considero a vida enquanto eu estou desperto, né, na vigília. Então, se eu disser durmo,
Eu sou corpo, sou materialista. Morte e desencarnação é a mesma coisa? Bom, como eu já fui reprovado nas duas, aí eu pensei, deve ser uma pegadinha, alguma coisa tem ali. Aí eu falei, deve ser diferente. A princípio a gente diz que é. É a mesma coisa. Morreu ou Dizem que o espírita não fala que morreu, fala desencarnou. Né? Aí isso é coisa de linguajar espírita. Não é. Porque espírito não morre. Quem morre? O corpo. Então, se você fala que morreu, o corpo morreu. Se você fala que desencarnou, é o espírito que desencarnou. Pode haver morte sem desencarnação. Quando o espírito fica preso ao corpo morto, ele não desencarnou, embora o corpo esteja morto. Isso acontece, a gente sabe pelas reuniões, porque eles relatam. Eu estou preso aqui, abre essa caixa aqui que eu estou gelado, congelado. Né? Então os espíritos reclamam que eles estão na geladeira ou estão sufocados nessa caixa. Por quê? Porque o corpo morreu e o espírito não se desligou, não desencarnou, não saiu da carne. Então, morte e desencarnação é a mesma coisa? Não. Um ponto positivo. Você fala o meu espírito? Ah, não sei o que meu espírito fez, não sei o que meu espírito andou, por onde ele andou. Acordei com uma sensação assim, não sei onde é que meu espírito foi. Ora, se você fala sim, você está se vendo como corpo, porque não é o meu espírito, sou eu. Né? Então, como a 3 já me despertou, aí a 4 não, eu não falo meu espírito, falo eu. Né? Aí, para escorregar, joga Mega Sena? Joga. A maioria joga. Então, quem joga, pensa nos tesouros da carne, né? Pensa nas delícias da vida terrena. Para quê? Se isso aqui não é a vida normal, né? Por que a gente investir nessa vida, ficar apegado a ela, se todo mundo vai ter que se desprender? Então começa a se preparar desde antes, né? Se prepara para a morte enquanto está vivo. Não vai pensar nisso só no momento que quando chegar. O que mais faz? Reclamar ou agradecer? Se a gente pensa como corpo, vida terrena, a gente vai se danar de reclamar a vida toda. Mas se você pensa que você é um espírito, que você recebe de Deus a misericórdia, que existe assistência espiritual 24 horas por dia, que tudo que acontece na nossa vida é o que melhor poderia acontecer, você vai agradecer, mas não é a regra geral. A regra geral é a gente reclamar. Quem reclama está pensando na vida corporal, não está pensando na vida espiritual. Prefere férias ou trabalho? Férias. Quem vai pensar em trabalhar? Melhor dia da semana, segunda-feira, que eu voltei ao trabalho. Ninguém diz isso. Então, essa é a casca de banana. Prefere férias ou trabalho? Férias. Né? Academia para estética ou saúde? Para estética. Todo mundo quer ficar bonito. Né? É só quando você precisa, quando é indicado, aí você se inscreve porque você precisa. Mas na maioria das vezes, quando é espontâneo, é para estética. Né? Mas como gera controvérsia, aí eu botei uma para tirar qualquer dúvida. Troca o cabeleireiro pelo estudo espírita? A gente tem estudo aqui no sábado, 3 horas da tarde. Depois tem outro grupo de estudo no sábado às 5. Sábado de tarde é o dia de se preparar para as festas. É a hora que vai para cabeleireiro, porque tem aniversário, tem batizado, tem casamento. Troca. Você cancela o cabeleireiro para vir ao estudo? Ninguém cancela. Um. Mas olha, isso não é para vocês, foi para mim. Churrasco todo fim de semana? Ah, se a carne estiver barata, sim. Mas como ela está cara? Não, está caro, então a necessidade impõe a disciplina. Paz é sombra e água fresca ou trabalho? Ora, se você disse que prefere férias ao trabalho, você vai, por lógica, coerência, vai dizer que sombra e água fresca.
Pronto. Então, apurando, você é 70% corpo. Se diz espiritualista, espírita, estuda, mas vive como materialista. Vive mais a vida material. Nota 3. Nem 5, foi reprovado. Lógico que fui eu. Vamos continuar o estudo. Voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo 23, Estranha Moral. Jesus sabia o que aconteceria. Toda ideia nova encontra oposição e resistência. Nenhuma há que se implante sem luta. Por isso ele falou da divisão e da espada. Eram as lutas que seriam geradas pelo seu evangelho, pela boa nova que ele trazia. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo, que foram chamados simplesmente de hipócritas. Porque aparentavam uma coisa e viviam outra. Na realidade, eram uma coisa, se mostravam como sendo diferentes. A mesma coisa que deu o teste. Se diz espírito e vive como matéria. Sabe que é espírito e vive como corpo, vive a vida material. Então, imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Então, os poderosos, não querendo mudanças nem para eles, nem para a comunidade que eles dominavam, eles arrumaram uma estratégia de eliminar Jesus, achando que a ideia morreria com ele. Mas a ideia está mais viva do que nunca, né? Os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras de linguagem, olvidando, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Ou seja, a vida verdadeira é a vida espiritual. Essa passagem é uma existência breve. Só que isso foi desprezado. E a gente tem essa confirmação na pergunta 621. Porque sequer precisávamos da presença de Jesus diretamente entre nós para a gente seguir o bem. Porque o bem está na lei de Deus. E a lei de Deus está na consciência de cada um. Não precisava Moisés, não precisava Jesus, não precisava a doutrina espírita. Se a gente ouvisse a consciência. Porque a lei de Deus está na consciência, né? Mas por que precisou de Moisés, de Jesus, da doutrina e talvez de outros mensageiros, outros missionários para nos colocar no caminho do bem, né? Por quê? Porque o homem esqueceu e desprezou. A mesma palavra que está no Evangelho está no Livro dos Espíritos. O homem desprezou. Quis então Deus lhe fosse lembrada, né? Então, isso aqui está sendo respondido em relação à questão da lei de Deus na consciência dos homens. Porque os homens não ouviram e não seguem a lei de Deus. A lei de Deus, ela é infalível, porque Deus é perfeito. Se a gente tivesse obediência à lei de Deus, a gente não estaria aqui nesse momento. A gente já estaria desfrutando de paz, a paz verdadeira do Espírito. Quando Jesus declara: não creas que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era esse. Então olha aqui a interpretação literal para aquelas aparentes contradições que a gente vê se seguir ao pé da letra. Não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou, o que é mais grave, não me terão querido compreender. Não quer, o homem não quer compreender, não quer seguir a boa nova, como não ouve a consciência, não segue a lei de Deus. Então, Jesus, já sabendo antecipadamente a reação dos homens, ele diz:
Não vim trazer a paz, mas a divisão. É o conflito na nossa consciência. A gente sabe uma coisa e faz o oposto, faz diferente. Quando o campo estiver preparado, eu enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Esse Consolador é a doutrina espírita, que veio restabelecer. Não veio criar nada novo. A doutrina não traz nada que já não fosse do conhecimento da humanidade. Não traz novidade alguma. Ela tenta despertar a nossa consciência para a lei de Deus, para o decálogo, para o evangelho, para que a gente retifique os nossos caminhos. Então, quando o campo estiver preparado, ou seja, a gente deduz que está, porque o Consolador já veio, o Espírito de verdade veio, então o campo está pronto. Lembra da parábola do semeador? Muitas caíram ao largo, outras ameaçaram desenvolver, mas vieram espinhos, outra, o solo era pedregoso, mas uma parte, ela germinou. Então, para essa parte, veio o Consolador. Então, a guerra sucederá à paz, às trevas, a luz da fé esclarecida, ao mal, o bem, ao ódio, a fraternidade. Então, qual será o futuro da humanidade? Viver fraternalmente, que é o amor entre irmãos. O amor, ele se expressa de várias maneiras. O amor entre irmãos chama-se fraternidade. O que será da humanidade no futuro? Só que eu não sei quando é que vai ser esse futuro. Nessa existência não vai ser. Mas isso é irreversível. Porque quando Deus nos criou, Ele já definiu o nosso destino. Só que Ele nos deu um certo tempo para a gente escolher o caminho que conviesse a cada um. Alguns já estão desfrutando disso há muitos milênios e milênios e milênios. E os recalcitrantes, os rebeldes, os desobedientes, estão sofrendo, né? Porque só pela dor, assim como foi na parábola do filho pródigo, é que a gente desperta e ouve a consciência para retificar os caminhos e redirecionar a nossa vida. O que Jesus ensinou foi: todos os homens são irmãos, Deus é soberanamente misericordioso, amai o vosso próximo, amai os inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Isso aqui a gente já sabe de cor e salteado. A questão não é mais saber, é fazer. Cansados, olha o filho pródigo aqui. Olha quando aquela pergunta se cumpre, que é preciso o excesso de mal e de guerra para a gente valorizar a paz e o bem. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, é o vazio que a humanidade sente, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Então, quando a gente se cansar das coisas do mundo, a gente vai despertar para as coisas do espírito. Uns cansam rápido, outros demoram, né? Depende, isso aí é relativo a cada um. Isso aqui está no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração no Evangelho segundo o Espiritismo. O item 14 diz o seguinte: é necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Isso aqui é tão claro e a gente não vê. Hoje em dia, a consciência já está melhorando. Mas há um tempo atrás, as fábricas de cigarro patrocinavam filmes. E os galãs passavam todo o filme com cigarro na mão ou na boca. Fumavam todo o tempo. Depois que isso gerou um prejuízo incalculável para a economia, principalmente americana, acabou. Porque todos eles morreram de câncer, até aquele que fez anúncio do cowboy, aquele cowboy que fez anúncio do Marlboro, né? Que era o auge do sucesso, né? Morreu de câncer. Então, o que o homem faz? Ele sofre, né? Ele é vítima dele mesmo, ele se pune a si mesmo. A economia é que despertou
essa consciência. Então, é preciso que chegue ao extremo para que a gente valorize o bem, né? É preciso que você morra de câncer para você valorizar a saúde. E foi a economia que fez esse despertamento, não foi a ciência médica. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, então, pelo visto, a humanidade não está cansada ainda, né? Não está cansada de sofrer, ainda tem muita lenha para queimar no mal. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas mais ou as escórias. Não deixa de ser aquela contradição? É preciso que a gente sofra para a gente valorizar o bem, né? É preciso que a gente chegue ao extremo da guerra, quase se autodizime, porque se houver uma guerra hoje, é guerra nuclear. A guerra nuclear destrói a humanidade, né? Por isso, todos estão temerosos para que os conflitos atenuem. Gente, não vai levar isso adiante, porque esse é protegido por aquele, esse não tem bomba atômica, mas o protetor tem. Se esse disparar, o outro dispara, vai ser a destruição da humanidade. E para que já evoluiu tantos milênios para tudo acabar nesse conflito de incompreensão e rivalidade que só vai aumentar o mal? Isso aqui eu vou pular que não vai dar tempo. Mas é interessante aquela questão que Paulo falava, que o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu quero eu não faço. Ele explica, mas a hora não vai permitir. Para finalizar, né, o que é natural? Já que antes era dito que a vida verdadeira, a vida natural é a vida do Espírito. Então, o que se deve entender por lei natural? É a lei de Deus. Então, o natural, o normal, seria a gente praticar a lei de Deus. Mas a gente contraria o natural, o normal. Então, a gente é anormal. Ora, se a saúde é normal e a doença é anormal, e se a lei de Deus é normal e a gente contraria, a gente está doente da alma. Então, a gente é doente, é espírito doente, que está em tratamento para se recuperar, regenerar. Por isso que vem o tempo da regeneração. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, a paz só será obtida se a gente seguir a lei de Deus. Que aí a gente... O que é felicidade? Paz. Em termos do espírito, né? Então, felicidade e paz consegue-se cumprindo a lei de Deus. A lei de Deus indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a balança é essa. Eu sou infeliz? Porque eu não estou cumprindo a lei de Deus. Se eu cumprir a lei de Deus, eu vou ser feliz. É simples, mas não é fácil. Porque a gente é rebelde, a gente é teimoso, né? A gente não é humilde, a gente é orgulhoso, a gente quer ser mais que Deus. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Sim, aí vai ser definitivo. Mas e até lá? Mas enquanto isso, né, a gente está preocupado com agora. Enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Quer dizer, hoje é possível, a felicidade absoluta não é possível, mas a felicidade relativa é possível? E como? Olha o que os espíritos respondem. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Percebe mais uma vez, não se fala em vida, fala em existência grosseira? Então, é possível ser feliz na Terra? É. Absoluta, de forma absoluta não, de forma relativa. Mas, qual é a condição? Né? É praticar a lei de Deus. Praticando a lei de Deus, a gente se forra de muitos males e goza de uma felicidade tão grande quanto possível. Então,
A felicidade terrestre é relativa, isso aqui aquela outra foi 921, é a sequência. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, uma afirmativa que Kardec faz, que não é contestada pelos espíritos, né, é aceita como verdade, né, ela obtém uma resposta mais esclarecedora ainda, né? Porque a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, é relativa ao ponto de vista, como você vê. Você vê a vida como cidadão do mundo, vivendo os prazeres do mundo, vivendo as coisas do mundo, ou você vê com os olhos do espírito, né? Então, mesmo sendo relativa, ou seja, a gente pode também interpretar a felicidade como paz, se aplica também, mesmo sendo relativa, há alguma coisa comum a todos, e os espíritos dizem, com relação à vida material, é a posse do necessário. Então você vai ser feliz na vida material se você se adequar ao necessário. Nada acima do necessário, né? Se você se condicionar a viver de acordo com a sua necessidade, você vai ser feliz, mesmo sendo a felicidade relativa. Com relação à vida moral, como é que a gente vai ser feliz? Então, é como se fosse assim, a paz externa é a vida material, é a posse do necessário. E a paz interna, com relação à vida moral, é a consciência tranquila, é a fé no futuro. Como é que a gente vai ter consciência tranquila? Quando a gente cumprir a lei de Deus, né? Então, se você cumpre a lei de Deus e você tem fé no futuro, sabendo que você não é um cidadão apenas, você é um espírito imortal, reencarnado por um breve período na Terra, que o futuro te reserva a felicidade e a paz, você vai ter essa felicidade e paz relativas a possível. Então, aqui também não vai dar tempo, porque está na hora, mas seria um resumo. Como é que eu chego? Qual é a fórmula? Qual é a palavra mágica? Né? É o amor. Qual é o mandamento maior? É fazer aos outros o que a gente quer que os outros nos façam. Amar o próximo como a si mesmo. Essa é a base do Evangelho. É a palavra que resume toda a mensagem da Boa Nova. É um ensinamento que vai permitir que a gente trace um novo roteiro de vida que vai ser a causa primordial, a causa primária, para a gente ter como consequência, como efeito, felicidade e paz. O amor está por toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência, até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens. Mais claro que isso, impossível. Impossível. É o amor que dá paz aos homens. Calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Não precisa nem estudar profundamente a doutrina, porque isso aqui está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Basta ler a introdução para entender a mensagem toda. É o amor que dá paz aos homens, né? Se nós não temos a paz na humanidade, é porque a gente não tem amor, não tem fraternidade, né? Não vê o outro como irmão que precisa de ajuda mútua, como a gente precisa para nós. A gente, pelo egoísmo, a gente quer ser atendido, mas a gente não quer atender. A gente quer ser servido, mas não quer servir.
Então a gente não vai conseguir obter a paz. Então, assim como a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, a paz é relativa à visão de vida de cada um. Então, como é que vamos analisar como a gente vive. Não o que a gente pensa, o que as concepções, nem a religião, nem o que a gente sabe. É como a gente vive, a cada um segundo suas obras. A cada um segundo suas obras. Religião é coisa dos homens. Qual foi a religião que Jesus trouxe? Nenhuma. Ele trouxe a lei de Deus. Ele veio implantar na terra o reino de Deus, né? Que se resume na palavra amor, né? Então, dependendo da nossa visão de mundo, a gente vai estar coerente com a lei de Deus ou em contradição à lei de Deus, né? Então, qual é a lente que a gente está usando dos nossos olhos? É a lente vermelha, né? É a lente amarela? É a lente cinza, né? Então vamos experimentar a lente verde da esperança, a lente azul do otimismo e a lente branca da paz, né? Já que branco é a cor da paz, né? Pelo menos conceitualmente, né? Então, que a paz do Cristo envolva a todos, né?